Flamengo perde para o Juventude, mas permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, chateado pela derrota do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Dá aquela moral, deixa o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal Paraquedista Rubro Negro. Continuem ajudando no nosso crescimento. E nas outras plataformas, vocês que não nos seguem, passem a nos seguir. Tudo isso para vocês é de graça e vocês ficam informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido, como eu falei, canal Paraquedista Rubro Negro. Infelizmente, o Flamengo perdeu ontem para o Juventude. Não conseguiu quebrar o tabu lá no Alfredo Jaconi, né? Não vou dizer que o problema foi o frio, não vou dizer que o problema foi a grama que estava alta. O Tite fez mexidas ali equivocadas, o time estava sonolento, teve esse jogo aí, curto intervalo de repouso do jogo contra o Fluminense, teve viagem, então assim, time com 8 desfalques, então é muito complicado, né? O Tite que estava ganhando tudo aí, tendo empates vitoriosos, vamos dizer, vencendo o jogo no último minuto. Pô, o Flamengo nunca desiste. E com a derrota de ontem eu vi muitos torcedores criticando, ou seja, os 9 jogos de invencibilidade do Flamengo não contaram, né? E grande parte desses jogos aí com os principais jogadores à disposição de suas seleções. Lamentável. Vou trazer aqui para vocês a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro de momento. O Flamengo é o primeiro com 24 pontos, né? O Bahia é o segundo com 24 pontos. O Flamengo está na frente aí no saldo de gols. O Flamengo tem 9 e o Bahia tem 7, 2 a menos apenas. Botafogo é o terceiro com 23 pontos. O quarto, Palmeiras, que perdeu ontem para o Fortaleza por 3-0, é o quarto colocado com 23 pontos, o quinto é o Cruzeiro com 20, o próximo adversário do Flamengo no domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será no Maracanã às 16 horas. Ele está com 20 pontos. O sexto é o Atlético Paranaense com 19, o sétimo Red Bull Bragantino com 18, o oitavo Internacional com 17, o nono Atlético Mineiro com 17, 10º Fortaleza com 17, o 11º Juventude com 16, 12º o São Paulo com 15, 13º Criciúma com 12, 14º Cuiabá com 12, 15º Vasco da Gama com 10, 16º Atlético Goianiense com 10, 17º Vitória com 9, 18º Corinthians com 9 e o 19º Grêmio com 7, o lanterna do campeonato é o Fluminense com apenas 6 pontos, né? Todas essas matérias que eu vou trazer para vocês aqui, elas estão completas lá na nossa página, Amaury de Paula Santos. Eu vou trazer apenas algumas informações básicas, né? Para não ficar um vídeo muito extenso, né? Trazer aqui sobre a coletiva de imprensa do Tite. Abre aspas, nos ajudou, mas agora foi ao contrário. Tite aponta lance crucial para a derrota do Flamengo sobre o Juventude. O técnico Tite apontou a jogada como ponto crucial para o revés do Flamengo em Caxias do Sul. Daqui a pouco eu falo sobre a atuação de Pedro, a atuação de Agostinho Rossi, o Wesley e outros jogadores do Mengão. Abre aspas para o que disse Tite. O Juventude é uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. Eles têm bons cabeceadores. Também temos que saber reconhecer isso. Nos ajudou em outros momentos, mas agora foi o contrário, declarou Tite. Ou seja, ele quis dizer que as bolas aéreas que ajudaram o Flamengo em partidas anteriores, ontem foi o grande inimigo, né? No jogo de ontem, né, tanto o Lucas Barbosa quanto o Luiz Mandaca marcaram para o Juventude após bola aérea. Gente, bola aérea do Flamengo, o problema não foi só ontem, não. É uma situação crônica que já tem no Flamengo. Rogério Ceni, Dorival Júnior, Domenic Torrente,
Vitor Pereira, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo não conseguiram resolver essa situação das bolas aéreas. O Flamengo peca muito, é algo crônico no Flamengo. É algo crônico. É um barata voa quando tem bola aérea na área do Flamengo. Então, isso é algo que já era para ter sido corrigido há muito tempo, já que todos os treinadores que passaram tiveram o mesmo problema. Por que não se corrige? Ah, mas o Flamengo perdeu nesse ponto porque os principais jogadores estão nas suas seleções? Não, não é por causa disso, porque a zaga do Flamengo estava completa. Léo Pereira, Fabrício Bruno, meu Deus do céu, Ayrton Lucas. Então, cara, não tem que se reclamar nessa parte. Na parte do meio de campo, que o Juventude dominou o meio de campo, o Flamengo foi inoperante ali no meio de campo, principalmente no segundo tempo. No primeiro já estava ruim, no segundo tempo foi pior ainda. O Flamengo não teve meio de campo ontem contra o Juventude. Então, seguindo aqui, foi perguntado, acho que pelo Guilherme Flazoeiro, por que Vitor Hugo e não Matheus Gonçalves. E Tite tentou explicar a escalação do Flamengo contra o Juventude. Tentou explicar porque não me convenceu. Olha só, o comandante explicou o motivo ao ser questionado sobre a ausência de Matheus Gonçalves. No meu ponto de vista, ele não gosta do Matheus Gonçalves. Pode ter acontecido alguma coisa internamente, porque não é justificável. Olha só o que ele disse aqui, ó. As opções táticas são de jogadores que estão treinando e já têm rotina. Ou seja, o Matheus Gonçalves não treina, apesar de vez em quando ele pedir para descer para o sub-20, porque ele se encontra sem espaço. Inclusive, o empresário dele já está procurando times no exterior para poder levar o garoto. Porque não tem condições. O Flamengo só aceita vender ele por 116 milhões e 900 mil reais. Menos que isso, não, né? Então, aqui, o Vitor Hugo tem jogado muitas vezes nesse setor. Se você pegar uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, vai ver que não é improviso. No passado, no próprio Flamengo, ele fez funções parecidas. Ele tem essa possibilidade, disse Tite em coletiva de imprensa, tentando explicar o inexplicável, né? E ele continua aqui, e ele vai ser repetitivo. Tanto que ele não tinha argumento, que ele se tornou repetitivo nessa resposta. Olha só, as opções táticas são de jogadores que estão treinando e têm rotina. O Lohan tem jogado. Agora faça um adendo. O Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor. Se você fizer uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, vai ver que ele está entrando ali. Não é improviso. Se você olhar o passado dele, dentro do próprio Flamengo, ele fez funções parecidas. Fizemos 3 jogos em 6 dias. Ao desgaste, tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, acrescentou Tite. Você viu que ele deu a resposta, depois ele voltou no complemento, praticamente repetindo o que ele já havia dito anteriormente. Não tem argumento para deixar o garoto Matheus Gonçalves sem jogar, sem condições. O garoto é bom, o garoto vai para dentro, o garoto é raçudo, tem personalidade. Nós vemos nos jogos dele no sub-20. Porra, desculpa, é sacanagem. É sacanagem isso. Tá, continuando aqui, né? Tite comentou sobre a possibilidade de Gabigol ganhar mais espaço. Eu acho pouco provável que isso aconteça com o Tite à frente do Flamengo. Ah, porque está criticando o Tite. Não, ele vem fazendo um bom trabalho no Flamengo, nós temos visto isso. O Flamengo é um dos times que tem o melhor aproveitamento em todo o campeonato brasileiro. Então, assim, ele ontem errou e errou feio. E tem essas coisas que parecem ser pessoais, com o Matheus Gonçalves e também com o Gabigol. Então, seguindo aqui, ó. O camisa 99 jogou por 22 minutos e teve uma oportunidade de dar a vitória para o Flamengo, mas acabou tendo sua finalização desviada pelo zagueiro do jogador do Juventude. Tite foi questionado após a partida sobre como administrar um jogador do tamanho de Gabigol para o Flamengo no banco de reservas. O treinador citou fatores que julgam importantes e revelou a possibilidade do centroavante ganhar mais espaço. Ele disse o seguinte aqui, Adenor Bactite,
que não me convence também. Abre aspas. Assim como foi ao longo da temporada, é dia a dia, jogo a jogo, trabalho a trabalho. As oportunidades dele entrar junto com o Pedro, por vezes como 9, as possibilidades serão reais de ganhar mais espaço, fecha aspas, relatou Tite. Não vai ganhar. Jogando do jeito que está jogando o Everton Cebolinha, ele não vai sacar Everton Cebolinha, ele não vai sacar o Gerson, ele não adianta. Isso aí são falácias. Isso aí, ele falou isso para poder... É o que a torcida quer ouvir, é o que os jornalistas que questionaram querem ouvir. Ele não vai dar oportunidade, porque nos últimos 5 jogos, Gabigol não chegou a jogar 30 minutos em nenhum deles. Ele não entrou em campo contra o Grêmio e o Fluminense, enquanto atuou 23 minutos contra o Atlético, 26 contra o Bahia e 22 contra o Juventude. Não jogou 40 minutos, não jogou 30 minutos nesse tempo todo. Então, seguindo aqui, Fabrício Bruno identifica problema no intervalo, mas Flamengo não corrige erro no segundo tempo contra o Juventude. Aqui, ó. Fabrício Bruno comentou no intervalo do jogo sobre a atenção com as bolas paradas. No entanto, não foi por falta de aviso. No intervalo da partida, o zagueiro Fabrício Bruno alertou para a necessidade do time corrigir o problema. Porém, não adiantou, e a equipe foi punida aos 41 minutos do segundo tempo, saindo com a derrota por 2-1 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já tem uns 27, 28 ou 29 anos que o Flamengo não consegue ganhar lá. Olha o que disse Fabrício Bruno no intervalo do primeiro tempo, e não adiantou data vênias. Abre aspas. A gente sofreu gol em uma bola parada. A gente treina muito. Tomamos poucos gols assim. Agora é corrigir. Não deixar um homem livre dentro da área, como é o Lucas, alto e bom cabeceador. Temos que acertar esses detalhes para não sofrer. Fecha aspas, disse Fabrício Bruno em entrevista no intervalo, ainda dentro do gramado. Sim, Flamengo leva muitos gols de bola parada. Flamengo leva muitos gols de cabeceio. Não, vocês estão treinando errado, porque não conseguem corrigir o erro. Mesmo alertando sobre o erro, vocês não conseguem corrigir. Né? Agora, vamos falar aqui, ó. Rossi lamenta a derrota do Flamengo, mas reconhece mérito do Juventude. Olha o que ele disse, temos que parabenizar. Após a partida, o argentino lamentou o campo pesado do estádio Alfredo Jaconi, parabenizou o time gaúcho e pediu mudança rápida no elenco para focar no Cruzeiro no próximo domingo, dia 30, no Maracanã. É hora de virar a chave realmente. Vamos lá para o que disse, para mim, o grande destaque do Flamengo nessa derrota de ontem. Destaque positivo. Abre aspas. Foi um jogo importante. Cada jogo é importante. Hoje o jogo foi num campo pesado, gramado alto, impediu o nosso jogo rápido, a bola rápida. Tenho que parabenizar o Juventude. Eles fizeram um grande jogo. Agora é pensar na frente, no jogo de domingo. Temos essa sorte de termos um jogo rápido para mudar o chip da cabeça e pensar no domingo, disse Rossi em entrevista lá, no gramado ainda, né? Cara, parabéns Agostinho Rossi. Rossi fez 4 milagres, né? E livrou o Flamengo de tomar uma goleada sonora. Olha só, Rossi e Pedro se destacam em derrota para o Juventude. Pedro, mais uma vez, mostrando ser um dos melhores atacantes do Brasil, esbanjando recursos técnicos, tanto para finalizar quanto para criar jogadas. Mas uma grande partida do atacante. Fez uma grande partida mesmo, fez um gol de peito, deu um lençol dentro da área. Eu não lembro para quem ele tocou, que o goleiro foi e defendeu, cara, de uma maneira surpreendente. Um tiro a queima-roupa. O grande destaque para mim, esse goleiro aí do Juventude, que é reserva, estava 5 meses sem jogar e entrou e fez todo aquele salseiro. Lembrando, o elenco do Flamengo ganhou hoje, quinta-feira de folga, se representa amanhã no CT do Urubu, portanto terá 2 dias para treinar para o jogo de domingo, dia 30, contra o Cruzeiro, né? Olha só, Vitor Hugo, uma partida bem apagada. O meia cria do Ninho pouco foi efetivo no ataque e foram poucas as jogadas que passaram pelos pés dele. Tem uma comentarista que falou que ele jogou de terno.
Só faltava o caixão. Porque geralmente as pessoas são enterradas de terno, né? Disse que ele estava morto em campo. Realmente estava. Teve uma partida apagadíssima. O Wesley, o lateral, quando entrou, tentou ir para o ataque, quase sempre errava cruzamentos. Errou passes importantes no ataque, deixando o seu lado vulnerável. O defensor ainda falhou em marcar o atacante Luiz Mandaca no segundo gol do Juventude. O Wesley fez excelentes partidas, 3, 4, 5 partidas muito boas, mas ontem ele não estava bem. Agora eu vou crucificar o garoto por causa da partida de ontem? Não, não vou, porque todo o elenco do Flamengo estava ruim. Tanto que numa partida onde o goleiro é o destaque, é porque todo o time estava ruim. Gerson estava ruim, Luiz Araújo estava ruim, Ayrton Lucas estava ruim, o time todo do Flamengo estava muito sonolento, muito lento. Pode ser o campo pesado, pode ser a grama alta, tem o desgaste físico também? Tem, mas eu não vou, como eu falei, não vou tecer críticas contundentes. Eu já falei, enquanto estiver nesse período de data FIFA, o que acontecer dentro de campo, eu vou ficar triste, vou ficar chateado, vou apontar alguns erros, mas não vou criticar de maneira contundente. Não tem como fazer isso com o elenco desfigurado do jeito que se encontra. Trazer a nota dos jogadores do jogo de ontem. Rossi, 8.0, Wesley, 5.0, Fabrício Bruno, 6.0, Léo Pereira, 6.5, Ayrton Lucas, 6.0, Léo Ortiz, 6.5, Gerson, 6, Luiz Araújo, 7, Lohan, 6, Vitor Hugo, 5.5. Para mim, seria 4.0. Pedro, 8.0. Entraram Alan, 5.5, Gabigol, 6.0, Everton Araújo, sem avaliação, e Carlinhos, sem avaliação. Entraram ali praticamente faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Everton Araújo e Carlinhos, não tem como realmente avaliar esses jogadores. Então, gente, essas são algumas das informações que eu trouxe para vocês na manhã dessa quinta-feira. Todas essas matérias estarão daqui a pouco no nosso canal, na nossa página Amaury de Paula Santos, né? E o vídeo estará aí no YouTube e nas outras plataformas Amaury de Paula Santos. Lembrando, YouTube, Paraquedista Rubro-Negro. Na plataforma da Dancinha, Paraquedista Rubro-Negro. Lá no substituto do Orkut, Amaury de Paula Santos. Lá no Instagram, PQD Rubro-Negro. Valeu, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!